sério sobre convulsão nos cães. Como é que eu sei que meu animal está convulsionando, quando meu animal vai convulsionar e por que é que isso acontece? Por que é que os cães têm essa convulsão, ou muitas pessoas costumam chamar de epilepsia. Vou explicar a diferença entre a convulsão e a epilepsia, o que é um e o que é outro, e vou explicar muitas vezes os sinais que o cão nos dá para mostrar que ele vai ter crises convulsivas, tá? Que ele vai te dar sinais de que tem alguma coisa errada e muitas vezes a gente consegue evitar, curar, tratar muitas coisas em casa. A maior parte dos problemas de saúde dos animais podem ser evitados e eu vou explicar para vocês aqui como é que vocês podem cuidar do seu cão para que ele não tenha convulsões, para que ele não tenha crises convulsivas, quais são as principais doenças que geram isso, tá? E até mesmo um pouquinho sobre alguns medicamentos que são utilizados para controlar esse tipo de problema, que é algo assim muito feio, muito chato. Como profissional, acho que é uma das coisas que acontece com os animais que assim mais me deixa angustiado, porque a gente tem poucos recursos para lidar e resolver esse problema. Então, fica comigo até o final do vídeo, preciso da ajuda de vocês, chega já, dá o seu joinha e claro, sempre comenta aqui embaixo de que cidade você me assiste, ou melhor, que horário você me assiste. Essa live acontece todos os dias, 7h30 da manhã, horário do interior de São Paulo, então não sei que país, que cidade, que estado você está me assistindo, comenta aqui embaixo. E, claro, o horário que você gosta de assistir as lives nossas gravadas também. Beleza? Bora lá, então. Pessoal, primeiro, a gente tem que entender que convulsão é a crise em si, né? Quando o animal tem uma convulsão, ele tem como se fosse um sistema de alarme, como se fosse um alerta crítico de problema no cérebro, tá? Então o cérebro, por algum motivo, ele entende, cara, entrei em pane, estou em pane, sistema nervoso central está em pane e ele começa a fazer o quê? Ele perde todas as funções, ele não sabe o que ele faz e como ele faz, tá? Dá o bug, né? Trava o sistema do cão, né? Imagina, coração, pulmão, rins, fígado, os membros, músculo esquelético desse cão funcionando tudo ao mesmo tempo sem saber o que ele faz. Então, por isso, ele começa a ter espasmos musculares, o olho fica todo branco, vira o olho para cima. O animal muitas vezes estica todo o pescoço, tensiona todo o corpo, chega a ter vômitos, chega a ter muita cialorreia, babando bastante, né? Muita espuma na boca. O animal defeca, o animal urina sozinho, numa crise, tá? Essa crise é a convulsão. Essa crise é a convulsão. Quando o animal costuma ter essas crises periodicamente, de tempo em tempo, ele tem essa crise convulsiva, aí a gente chama de epilepsia. Esse cão tem crises convulsivas, então ele é um cão epilético. Basicamente, a questão é essa, tá? Então a gente costuma generalizar e começa a dizer, esse cão teve epilepsia. Né? Ele teve uma crise convulsiva, como ele começa a ter muitas crises, a gente começa a chamá-lo de epilético, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gravidade de uma crise convulsiva, da convulsão, e essa é a primeira coisa que você vai fazer na sua casa, se o seu animal convulsionar, ou você conhecer alguém que está com o animal convulsionando, a primeira coisa que você vai fazer é contabilizar o tempo. Quanto tempo dura esta crise? O mais comum são crises rápidas, crises de segundos. Nossa, o animal entrou em crise, durou 15 segundos. O animal entrou em crise e durou 5 segundos. Então você vai contabilizar para saber quanto tempo durou a crise convulsiva desse animal. Quanto mais tempo ela dura, mais grave é, ou seja, mais foi afetado o sistema nervoso desse cão. É maior alguma coisa que está realmente afetando esse cão. E a gente vai descobrir agora, daqui para frente, eu vou explicar como é que a gente vai descobrir o que está causando essa crise no meu cão. Beleza? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aqui? Áudio, imagem, tá tudo bem? Digita aí 2222222. Então agora, vamos lá. Então, primeira parte vocês já entenderam. Segundo ponto, além de analisar o tempo que durou, eu tenho que analisar a frequência dessa crise. A cada quanto tempo essa crise aconteceu. É muito comum, claro, por ser algo muito feio, é algo assim, muito difícil de lidar, né? Você ver o animal convulsionando, é muito estranho, sabe? A gente fica até na dúvida, será que foi uma convulsão mesmo ou não? Porque é tão rápido, acontece tão... Você fala, nossa, será que é convulsão? Será que não? O que será que pode acontecer? Será que o cachorro infartou? Será que ele estava infartando? O que será que aconteceu? Então as pessoas ficam muito na dúvida. Então, além de você analisar o tempo, você vai analisar a frequência. Cada quanto tempo isso aconteceu? Porque se o animal tiver uma convulsão uma vez por mês,
Beleza, aconteceu, tem algo que eu tenho que pesquisar, saber qual a origem, por que está acontecendo e o que eu posso fazer, mas não é algo que me preocupa tanto, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam desesperadas, meu cachorro está convulsionando, mas está convulsionando quando? Não, o ano passado ele convulsionou. Tá, aqui, 6 meses atrás, 5 meses atrás. Então, não é algo preocupante se o animal tem uma crise ou outra, né, com tempos espaçados. O problema começa a surgir quando esse animal começa a ter crises constantes. Ele tem 2 crises por semana. Toda semana ele tem, ou tipo, 3 crises por semana, 3 crises por dia. Nossa, aí realmente é algo sério, é algo grave. O animal tipo, convulsionou agora. Daqui 1 hora ele convulsiona de novo. Daqui 2 horas ele convulsiona mais. E muitas vezes, quando o animal tem a primeira crise, o animal nunca convulsionou, nunca teve nenhuma crise de convulsão. E ele chega 1 hora, ele convulsiona uma vez. Aí daqui a pouco, no outro dia, ele convulsiona de novo. Aí dali, mais algumas horas ele convulsiona. Uma coisa frequente é, quando ele convulsiona a primeira vez, ele nunca tinha convulsionado antes, ele tira sinais de que tem algo que começou a acontecer, algo de errado que começou a acontecer com esse cão. E aí, a tendência é que as crises comecem a ser mais frequentes. A tendência é que esse cão comece a ter mais crises com menor intervalo de tempo, até um ponto onde você precisa tomar uma medida, você precisa tomar uma ação para resolver essa crise, ou para medicar, para descobrir o que está causando aquilo, e aí sim você contornar e ver qual vai ser a melhor procedência para isso. Um lado chato desse vídeo, que vocês não vão gostar, muitas pessoas não vão gostar, é porque grande parte do que fazer com o cão depende de um veterinário. Tá? Então, a gente precisa de exames, né? A gente vai ter que avaliar esse cão de forma mais profunda, a gente vai ter que entender melhor esse cão. E é muito difícil dar uma aula ou explicar para você, dono de cão na sua casa, a fazer tudo isso na sua casa. Porque é muito conhecimento envolvido para você chegar a uma análise neurológica do seu cão. Então, eu vou dar alguns macetes do que vocês devem fazer se o seu cão convulsionar. Mas muito do aprofundamento para descobrir a causa, você vai precisar de um profissional capacitado. E além de ser um profissional capacitado, ele precisa ter um pouco mais de afinidade nessas questões de avaliação neurológica. Porque aí, na faculdade de veterinária em si, somente, a gente não tem muito aprofundamento sobre como lidar, como acompanhar, como diagnosticar problemas neurológicos. Então é muito comum, às vezes, o veterinário, ele encaminhar você para o neurologista, vai para o neurologista. E aí a gente fala, né, nível Brasil, somente as pessoas que moram em uma cidade de grande porte, uma capital dos estados, poderia ter acesso a isso, né? Coisa que muitas cidades do Brasil não tem nem veterinário, muito menos um veterinário com conhecimento e experiência em quadros neurológicos. Então, por isso, eu quero fazer algo bem instrutivo para vocês, mas vai ser algo limitado, tá? Como, por exemplo, a hora que eu falar das medicações para vocês. As medicações, elas são controladas e elas precisam ser prescritas, compradas e indicadas por um profissional, e aí é onde limita a ação de vocês, tá? Mas vamos lá. O que eu preciso fazer quando o meu animal convulsiona? Primeiro, contabilizar o tempo. Segundo, saber a frequência com que está acontecendo. Terceiro ponto, eu tenho que, sabendo que ele pode ter uma nova crise convulsiva, eu tenho que me preparar para como agir se meu cão convulsionar de novo. Primeiro ponto, eu tenho que fornecer um lugar confortável para o meu cão. Então, um colchonete, um colchão. Eu não preciso segurar o meu cão, eu não preciso prender ele, mas eu preciso colocá-lo em uma posição confortável para que ele não fique se batendo, para que ele não fique pegando friagem muitas vezes do chão de algum lugar que possa ficar frio. Porque quando ele está tendo a crise convulsiva, ele perde o controle da temperatura, o controle do corpo em si, ele defeca, ele urina. Então eu preciso montar um plano para, entrou em convulsão, eu vou colocar ele num colchonete, um colchonete que seja fácil de limpar, ou que tenha um plástico por baixo, para que ele não se machuque, para que ele não caia, né? Às vezes você vai colocar ele em um lugar alto, se tiver convulsão, ele vai se debater e vai acabar caindo, né, desse lugar. Eu preciso ser um lugar que não tenha água, distante de outros animais, distante de fezes, de urina, de lugares sujos. Então eu vou colocar o animal em um lugar, em um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, um ambiente confortável, de preferência um lugar que eu consiga controlar a temperatura. Se acaso o animal estiver muito gelado, né? Então, outro ponto, é muito importante que você tenha um termômetro na sua casa. Avalie a temperatura desse cão logo após a crise. Está muito frio, perdeu muita temperatura, a patinha está muito gelada, eu preciso aquecê-lo, né? Com um cobertor, com uma manta térmica, com um aquecedor, para que eu possa
elevar a temperatura desse cão. Logo depois que esse cão tem a crise, é muito comum o cão ficar meio perdido, ele fica meio aleatório, ele fica meio avoado, sem saber o que está acontecendo, o que aconteceu, o que ele está fazendo ali. Então, ele demora um pouco para voltar ao normal. E isso também vai te dar um sinal da crise, da gravidade da crise. Quanto mais ele demora para voltar de uma crise, maiores são as lesões que ele tem desse sistema nervoso neurológico, tá? Então, eu vou avaliar isso. Então, ambiente confortável, ambiente seguro, ferramenta, termômetro para você poder analisar a temperatura dele, se está febril. Muitas vezes, a temperatura alta, acima de 39,2, não quer dizer que ele teve uma febre, mas sim quer dizer que tamanha a contração muscular que ele tem, né? Então, se você ficar tendo muitas contrações musculares, a temperatura vai se elevar, né? O que a gente chama de exaustão. O corpo começa a entrar em exaustão. Se a crise, inclusive, ela durar muito tempo, chegar a durar minutos, né, são animais que precisam ter a temperatura controlada. Se o animal está convulsionando e está durando 1, 2 minutos, 3 minutos, isso é muito grave, isso é incomum, não é comum disso acontecer. Isso é muito grave. Chega a ponto onde a temperatura está tão alta que às vezes eu não consigo controlar a temperatura desse cão apenas com um medicamento, como uma dipirona, por exemplo. Eu preciso dar um banho de água gelada, água mais fria, um ar-condicionado, para que eu possa diminuir a temperatura dele e manter na faixa de temperatura normal. E se ela estiver muito baixa, também ele perdeu muito a temperatura, eu teria que utilizar também meios de aquecer para que eu possa elevar a temperatura dele, manter a temperatura na faixa de ação normal do corpo. Dependendo do quanto ele perde a temperatura, dependendo do quanto essa temperatura eleva ou diminui, o tempo que essa crise dura, vai me dando já sinais da gravidade do caso. Outro ponto muito interessante que a gente vai ter que observar, vocês estão gostando até aqui? Deixa eu ver, edita aí 33333, deixa eu ver quem está gostando da nossa live aqui. Outro ponto muito interessante que eu tenho que pensar é entender qual é o fator gatilho, ou seja, o que é que causou a crise para o meu cão. Teve convulsão? Beleza. Teve uma vez. Você vai ficar meio perdido, mas vamos tentar pensar ao redor do meu cão. O que aconteceu? Tocou a campainha, eu cheguei em casa, eu tinha ido viajar e voltei agora, coloquei algum veneno em casa, passei veneno nas plantas, passei veneno para carrapato, coloquei veneno para rato, tem algum produto químico que o meu animal possa ter pegado, ele pode ter caído da escada, pode ter batido, né? Inclusive eu listei aqui para vocês uma lista de possibilidades que podem gerar uma convulsão, e é o que vocês vão tentar buscar no ambiente. Muito das convulsões que eu atendo, né, faz atendimento das pessoas aqui pelo celular, né, atendimento online. E muitas das pessoas que me contratam, que querem tirar dúvidas sobre a convulsão, ou saber por que o animal teve convulsão, ou entender o que está acontecendo, até mesmo pessoas que às vezes já fizeram exames, já estão acompanhando com o veterinário, querem bater um papo, entender um pouco mais sobre a convulsão e o que eu acho, né, ter a minha opinião sobre isso. Então, muitas das pessoas que me chamam, elas ficam perdidas e entender o que está acontecendo. E muitas vezes o que acontece são fatores gatilho, o que desencadeia a crise, são uma alta excitação do cão, do sistema neurológico dele, a fatores do ambiente, fatores comportamentais. Então, muitas vezes a gente vê o animal que tem crise convulsiva sempre que toca a campainha. Porque ele fica tão eufórico em tipo, vou lá, vou latir, vou tal, e ele entra em parafuso a hora que ele pensa em ir, tamanha excitação que ele tem em ir, né? Ou receber o dono que acabou de chegar em casa, ou um passeio, né? Cães que às vezes têm crise convulsiva porque caem da escada, só que a pessoa, mas ele nunca caiu. Não, nunca caiu, mas hoje ele caiu, tá? A briga, né? As brigas entre cães, tomar uma pancada muito feia, vai poder ter crise convulsiva, ou mesmo batida, né? Em galho, animais que vão caçar e caem e tem a crise convulsiva, a pessoa não se toca, mas o animal bateu em algum galho, bateu em algum buraco, caiu de mau jeito. Os animais correndo, eles também caem, eles também podem bater. Inclusive, eu tive um caso que eu atendi presencialmente na época, lá em Campinas, um Golden Retriever, me marcou muito aquilo, porque a pessoa estava lavando o quintal, ela estava lavando o quintal, com sabão em pó, a garagem e tal, com piso liso, o animal veio correndo para entrar na garagem, para brincar na água, ele escorregou, bateu a cabeça no chão. Ela pegou o animal na clínica, o animal no colo, colocou no carro, levou para a clínica imediatamente. O animal estava convulsionando. Chegou para mim, quase já desfalecendo e veio a óbito. Ou seja, uma única pancada, um único escorregão, o animal
teve uma crise convulsiva e faleceu por conta de uma pancada no crânio, no lugar certo, no lugar errado, na hora errada. Esse animal acabou falecendo. Tá? Então, para vocês entenderem que uma pancada, uma batida, pode acontecer com qualquer animal. Então, nunca descartamos. Tá? Então, fatores do ambiente, barulhos extremos, troca, às vezes, de móveis, obra na casa, pintor, eletricista, troca de eletroeletrônicos. Já atendi vários animais que começam a ter crises convulsivas depois que você trocou a televisão, trocou um micro-ondas, trocou algum equipamento, um roteador de internet. E existem alguns aparelhos eletroeletrônicos que emitem sons que os animais não gostam. E tamanha a perturbação que esse animal pode ter por conta de alguns eletroeletrônicos, esse animal pode começar a ter crises convulsivas. Então, fique atento, às vezes eu troquei alguma coisa, tira da tomada, deixa uma semana desligada para ver se ele melhora, se muda o comportamento. Animais, muitas vezes, você consegue ver que resolve muitos problemas desses cães, tá? Outra coisa interessante é que antes do animal ter uma crise convulsiva, geralmente, quando ele está com algum tipo de degeneração cerebral, ele te dá sinais de que ele não está bem. Então, ele já começa 1, 2, 3 dias antes, ele começa a diminuir a alimentação, fica mais quietinho, ele fica mais prostrado, ele evita fazer algumas coisas que ele fazia, ele não faz. Então, ele já começa a me mostrar que ele não está bem, que tem alguma coisa ruim. E aí, eu tenho que pensar em outros fatores. Por exemplo, animais com problemas cardíacos têm possibilidades de ter convulsões. Por quê? O cérebro, ele precisa de sangue para funcionar. Então, se o coração tem problema e o coração não envia sangue corretamente, no fluxo correto, na quantidade correta para o cérebro, esse cérebro vai entrar em pane por falta de sangue. Problemas pulmonares. Animais que não fazem atividade física, animais que não têm uma atividade física regular, eles têm maior degeneração do sistema nervoso. Porque se o animal não faz atividade física, se o animal, muitas vezes idoso, ele é idoso, mas tipo, nunca saiu de casa, nunca passeou, nunca correu, nunca foi estimulado a fazer atividade física, esse cão nunca teve um funcionamento correto do coração e do pulmão. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo a elasticidade, a função dos órgãos. Então, seu rim, seu fígado, por exemplo, a gente trabalha sempre com os pilares da saúde dos cães. O primeiro pilar da saúde dos cães é a alimentação, o segundo pilar da saúde dos cães é a atividade física. Esses dois pontos vão estar sempre ligados em todas as doenças dos cães, inclusive na problemas de convulsão. Porque se o pulmão não oxigena bem o sangue, não chega sangue oxigenado no cérebro, vai ter convulsão. Se o coração não bombeia bem o sangue, esse sangue não vai chegar corretamente no fluxo correto para o cérebro, ou seja, vai ter convulsão. Se o rim não funciona bem, ele não vai eliminar as toxinas do corpo. E acúmulo de toxinas dos rins, como ureia e creatinina, vai levar esse cão a ter convulsão. Então, animais renais, é comum terem convulsão. Se o fígado não funciona bem, esse cão que não elimina as toxinas que o fígado tem que filtrar e eliminar, o fígado que está congesto, um fígado muito gorduroso, um fígado que tomou muito remédio, um fígado uma alimentação desbalanceada sobrecarrega esse fígado. Esse fígado não funcionando bem, ele não elimina as toxinas corretas. E se ele não eliminar as toxinas acumulam no sangue. Excesso de toxinas lascam o cérebro desse cão. Um cão que tem uma alimentação incorreta, come muitos petiscos, come comida humana, comida muito condimentada, ou mesmo um cão que possa ter pegado alguma coisa mais tóxica, deteriorada, esse cão vai ter maior fluxo de toxinas no sangue, que o fígado e o rim, mesmo funcionando bem, não conseguem eliminar, e esse cão pode ter um processo de intoxicação que chega a nível cerebral, e aí esse cão vai ter quadros de convulsão. Tá? Uma alimentação desbalanceada, falta de minerais, falta de vitaminas, né? Vitamina D3, cálcio, potássio na alimentação, sódio, muitas vezes a gente peca em não colocar o sódio correto na alimentação do cão, falta de sódio, potássio, magnésio, vitamina D, vai levar esse cão a poder ter quadros de convulsão, tá? Então, outro fator muito importante que a gente precisa ficar atento com esse cão. Eu sempre indico para todo mundo, façam check-ups dos seus cães, check-ups pelo menos uma vez por ano, né? Um exame renal, hepático, um raio-x de tórax, né? Um ultrassom abdominal, é caro, mas seria fundamental, pelo menos uma vez por ano, para você ter uma ideia. Até porque a gente às vezes se esquece que o cão, ele envelhece 5 vezes mais rápido que a gente, né? Então, você vai viver seus 70, 80 anos. O cão, né, ele vai viver 20, se muito, 20 anos. Então, ou seja,
eu preciso, se eu faço um check-up para mim a cada 5 anos, imagina, 5 anos é muita coisa, quanta coisa muda em 5 anos? Pensa para mim aqui, comenta aqui embaixo, o que você fazia quando você era 5 anos mais jovens? Fala aí, fala a verdade. Qual que era a sua capacidade musculoesquelética, sua atividade, sua energia? Como era há 5 anos atrás? Não mudou? Imagina para o seu cão, que 1 ano equivale aos seus 5 anos. 1 ano equivale aos seus 5 anos, entendeu? Então, às vezes, a gente peca nesse ponto. O envelhecimento do cão é muito mais rápido. Então, eu tenho que ter mais foco em alimentar corretamente, em fazer atividade física para que ele possa envelhecer corretamente, tá? Muitas vezes o animal idoso, ele começa a necessitar de suplementos vitamínicos, suplementos antioxidantes, para que eu possa diminuir a degeneração cerebral, que muitas vezes a alimentação sem muitos antioxidantes acaba predispondo esse cão a ter processos convulsivos de degeneração cerebral, nervosa, com um pouco mais de idade. Tá? Então, atenção que isso é uma das outras causas que pode levar esse cão a ter essa alteração. E, como eu falei, um pouco antes do cão ter a crise, ele já começa a mudar o comportamento. Então, começa a observar o comportamento do seu cão. Porque, muitas vezes, pela nossa falta de treinamento, a gente olha para o cachorro e fala, ele tem um jeitinho diferente. É o jeitinho dele. Por exemplo, cão que fica pegando mosca imaginária. Sabe aquele cão que fica... Ele está caçando mosca, mas não tem mosca. Atenção, aquilo que para você é um charminho, que parece que ele está fazendo alguma coisa, muitas vezes já te dando sinais de que tem uma degeneração neurológica. Aquele cão que fica correndo atrás do rabo, muitas vezes já é aspecto comportamental, já é clássico de pessoas que não passeiam com o cachorro, pessoas que não adestram o cachorro, pessoas que deixam o cachorro preso em casa, apartamento, quintal, o tempo inteiro. Então, já é sinal que esse cão está tanto tempo preso, sem atividade cognitiva, sem atividade musculoesquelética, que esse cão já está com processo de degeneração cerebral, tá? Cães que ficam correndo atrás do rabo, cães que ficam latindo por nada, para a parede assim, fica latindo para a parede, como se estivesse assim. Ou tipo latindo para a sombra, ou correndo atrás da sombra, andando atrás da sombra dele. Já está tirando sinais de que tem alguma coisa errada, tá? Cães que às vezes do nada faz xixi no lugar errado, mas tá tudo bem, tá tudo certo, daqui a pouco ele vai lá e faz xixi no lugar errado, ou faz xixi na cama, espontâneo. Fique atento, são sinais que esse cão está te dando de que tem algum tipo de degeneração, algum tipo de desgaste neurológico, que você precisa pesquisar, precisa entender um pouco mais sobre o que pode estar acontecendo, tá? Até mesmo a questão alimentar, às vezes a gente está alimentando o nosso cão com coisas erradas que podem ter alguma coisa ruim lá. Principalmente para quem compra ração por quilo. O pessoal que tem costume de comprar ração por quilo, comprar na concha, comprar no peso, cara, batata. Muitas vezes essa ração está contaminada, né? Porque, por exemplo, imagina, uma casa de ração, uma agropecuária, tá cheio de ração, cheio de produto que é alimento para rato, para roedores, para barata, para insetos em geral. Você acha que esse cara não vai ter problema com praga? Vai ter. E o que ele tem que fazer? Tem que usar produtos de controle das pragas. Então vai ter que usar produto para barata, produto para inseto, produto para rato. Quem impede que esses insetos contaminados ou não contaminados estejam passando ou entrando, ou numa uma pulverização errada, num controle de pragas errado, pode acabar contaminando essa ração. Então, não recomendo, tá? Com muita cautela, porque às vezes está mais fácil do que a gente imagina. A gente fica pensando, meu cachorro tem um tumor no cérebro. Sim, neoplasias, tumores, nódulos, câncer cerebrais, sistema nervoso, podem levar um cão a ter problemas de convulsão. Podem, sim, tá? E é algo dramático, porque a gente não tem muito meio, não tem muita solução, não tem muito o que fazer. Pô, tem um câncer no cérebro? Não temos tanto avanço na medicina veterinária ainda para falar, vamos fazer uma cirurgia, vamos ter uma quimioterapia que tenha alta efetividade nisso. Então é algo realmente dramático, algo realmente complexo. Mas uma das coisas que eu aprendi ao longo dos meus anos de carreira, atendendo muitas pessoas, é que a fé sobressai, né? A sua crença sobressai sobre até mesmo ao uso do nosso conhecimento da medicina. Tá? Então, se você tem uma fé inabalável, se você tem uma crença muito forte, se você tem uma energia positiva, você pode, muitas vezes, contornar problemas do seu animal. E existem casos, inclusive, onde eu já falei sobre isso para algumas pessoas, experiências minhas de vida, tratando animais com tipo de neoplasias a nível neurológico,
é que todos os animais, eles têm uma função na nossa vida. Então, muitas vezes, o animal que tem um problema, né, de saúde na sua casa, não é o problema dele. Ele está passando por aquilo, muitas vezes, para nos ensinar algo. Então, às vezes, a gente está pensando por algo, ai, meu Deus, e começa com pensamentos negativos, e começa com pensamentos vitimistas, e começa a se martirizar, em vez de pensar pelo lado positivo, em vez de focar e treinar ainda mais a nossa fé, a nossa crença de que aquilo é possível, de que existe meios de solução, existem meios de curar, observar, olhos mais atentos ao nosso ao redor, à nossa alimentação, à nossa atividade física, não somente porque o animal teve um problema, e tudo bem, às vezes não tem como você salvá-lo, às vezes não tem como você curá-lo, mas tem como você se curar. Por conta do problema que o animal passou, agora você pode cuidar melhor da sua alimentação, você pode cuidar melhor da sua saúde, você pode cuidar, sei lá, melhor de alguém da sua família, por conta daquilo que o seu animal passou. Às vezes o animal passa por algo que é um aprendizado que você precisa ter para a sua vida, para o seu crescimento, para a sua evolução como pessoa, como ser humano, né? Como tutor, como dono, tá? Então, fiquem atentos também a esses detalhes, tá? Uma divergência aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, que eu sei que é uma das dúvidas frequentes, tá? Que eu recebo de muitas pessoas que chegam desoladas, me contratam para fazer a consultoria online, desoladas. Ah, doutor, estou lá, meu cachorro tem um diagnóstico de câncer, meu cachorro tem um diagnóstico de tumor no cérebro, na medula e não sei o quê, e agora o que eu faço? Eu falei, cara, faz o que você tem que fazer. Faz o que você precisa fazer, dá qualidade de vida para o animal, cuida da melhor maneira possível, faça o que é possível, o que está ao seu alcance. Faça isso, faça o que você pode. Você pode ajoelhar, você pode rezar, você pode orar, você pode crer, você pode... Faça o que você tiver dentro do seu coração, o seu possível, e aprenda com o que está vivendo. Não se martirize, não reclame, porque se você tem um problema, esse problema é porque você tem capacidade de resolvê-lo. Né? Se você se entrega para o problema, aí realmente é a fraqueza. Mas se você fala assim, não, eu tenho esse problema porque eu preciso passar por isso e eu vou superar esse problema. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada aqui. Quem tá gostando aqui? Deixa eu ver, digita aí 5. Quem vai compartilhar, quem vai dar joinha, quem vai dar chuva de corações aqui na nossa live. Vamos lá, então, ó, alimentos tóxicos, falamos sobre isso, né? Pode gerar problemas, envenenamentos pode gerar isso, degeneração cerebral por conta da ação, né, da oxidação do cérebro, pelo envelhecimento das células, vai predispor esse animal. Falta de atividades físicas vai levar esse animal. Muitas vezes, as crises convulsivas, se elas forem muito longas, muito duradouras, elas podem levar a sequelas neurológicas, animais que às vezes podem ter dificuldades de mexer uma patinha, alguns movimentos, esse cão pode acabar ficando sem tanta movimentação, tá bom? Então fiquem atentos a isso, pode acontecer também. Existem doenças virais, como a própria raiva, como a sinomose, são doenças que também podem acabar afetando o sistema neurológico do cão, tá? Doenças virais também podem levar o cão a ter quadros neurológicos, tá? Então, sempre atente, porque às vezes o animal... Ah, meu cachorro teve convulsão. Mas qual a idade dele? Tem 3 meses. Nunca fez vacina. Ou seja, pô, peraí. Então, se é um filhote, muitas vezes esse filhote é mais fácil ele ter problemas de uma virose, uma sinomose, do que um quadro neurológico, degeneração cerebral e tal. Ou muitos filhotes podem nascer com distúrbios cognitivos, com distúrbios mentais, tá? Existem cães que às vezes a mãe não nutriu bem o filhote, na gestação da mãe a mãe foi intoxicada, a mãe não teve boa alimentação, a mãe não tinha uma boa saúde, e a mãe pode gerar filhotes já com problemas neurológicos, tá? Inclusive eu atendi uma vez um Rottweiler filhote, não existe a síndrome de Down nos cães, mas eu atendi um cão que ele tinha deformações, sabe, no formato desse cão. Então ele nasceu daquele jeito, sabe, ele era meio tantã, ele não fazia as coisas, sabe, de um cão normal. Então, eu na época, a tutora, a dona do cão, não tinha recurso financeiro para investir nisso e fazer realmente o diagnóstico, mas era um cão que tinha dificuldade para comer, ele tinha dificuldade de filhote. E ele tinha, sabe, a cara mais arredondada, uma alteração física visível. Então, animais de nascença, animais filhotes, ou doença viral, ou muitas vezes problemas de nascença já desse filhote, pode ter algum tipo de alteração. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada aqui. É sobre os tratamentos, né? Pessoal, o tratamento das convulsões é complexo porque, como eu falei, depende de receita, depende de produto, depende de exames para você poder fazer esse diagnóstico, né? É muito comum
os medicamentos mais usuais é o Gardenal, né, que é o fenobarbital, é muito utilizado para conter a crise convulsiva, né? O diazepam também é outro medicamento muito utilizado para conter a crise convulsiva, inclusive esses dois. Algumas pessoas que têm animais que são epiléticos, que têm crises frequentemente, podem ter esse medicamento em casa, seja em comprimido ou seja em líquido injetável. Uma das formas utilizadas para alguns cães para conter crise convulsiva do cão, para quem não consegue pegar a veia, não sabe pegar a veia, é ter esse medicamento mesmo injetável numa seringa, sem agulha, e você faz introdução intrarretal. Existem até mesmo supositórios, né, de fenobarbital, diazepam, que você pode ter na sua casa em caso de crises convulsivas. O intestino, você fazendo intrarretal, o intestino ele tem uma alta absorção de líquidos, inclusive do anticonvulsivante, que vai conter a crise do animal. Porém, são medicamentos anticonvulsivos, com ação até mesmo sedativa. Então, ele não cura a convulsão. Ele não é um remédio que vai acabar com a convulsão, não. Ele simplesmente vai sedar o animal, vai como se fosse dar um reset no sistema nervoso do cão, sedando. Não, então, o animal está tendo uma crise convulsiva. Quer dizer que o sistema nervoso, o cérebro dele entrou em... está perdido. Então, o que você faz? Você vai lá e dá uma anestesia no cérebro para ele dormir, para ele resetar. É isso que você faz quando você dá um diazepam, quando você dá um fenobarbital para o cachorro. Então, não é a solução. Você não vai curar um tumor no cérebro do seu cachorro. Você não vai curar um edema no cérebro do seu cachorro. Você não vai curar uma pancada que ele teve. Você não vai curar. Você apenas vai combater o sintoma. Você vai diminuir o limiar cerebral, da atividade cerebral dele, para que ele não tenha convulsão. Para que, ao acordar do efeito desse anestésico, desse sedativo, desse diazepam, desse fenobarbital, ele recupere a consciência. Se ele não tiver uma lesão tão profunda. Se o cão teve uma lesão de degeneração cerebral mesmo, uma degeneração profunda do cérebro, nesse caso, mesmo após o efeito, a hora que o efeito do medicamento começa a acabar, ele começa a voltar a ter crise. Isso é um caso de um animal já terminal, onde não temos muito mais recursos a fazer, né? Inclusive, começa os questionamentos de muitas pessoas quando chega a um ponto desse, onde fala assim, nossa, eu vou ter que fazer eutanásia no meu animal, porque ele volta do medicamento, ele tem crise, volta do medicamento, ele tem crise. Muitas vezes, a gente tem que associar esses medicamentos anticonvulsivos, a gente tem que associar diuréticos, tá? Como, por exemplo, o manitol. Se a causa da convulsão, às vezes, é um excesso de pressão craniana, né? Aumentou muito a pressão no crânio, aumentou muito a presença de líquido no crânio, muitas vezes eu preciso utilizar diuréticos para baixar o fluxo, a pressão cerebral do cão, tá? E aí outros medicamentos que os veterinários utilizam, né, como a própria gabapentina, o brometo de potássio, entre vários outros medicamentos, são utilizados para conter a crise. Só que não são medicamentos que vão curar a convulsão, isso que eu quero que vocês entendam. O que cura a convulsão é quando você entende qual é a causa. Se ele tem um tumor no cérebro, vai curar se eu remover aquele tumor. Se ele tem um edema do cérebro, vai acabar a crise se eu diminuir a pressão do líquido do cérebro. Se esse cão tem uma convulsão porque ele tem uma pancada, então eu vou fazer anti-inflamatórios, analgésicos e até antibióticos para conter aquela ação da pancada na inflamação. Se esse cão teve uma infecção bacteriana, né, a meningite, por exemplo, se esse cão tem uma infecção bacteriana na medula, pode ter convulsão. Então, ele vai corrigir se utilizar antibióticos. Então, eu preciso saber o que está causando o problema para poder tratar e resolver definitivamente o problema. E existem animais que têm, né, uma deficiência cerebral que vão conviver com crises convulsivas. Existem animais que vão ter crises apenas quando ele é altamente excitado, altamente estimulado. Então, eu tenho que manter o ambiente mais calmo, mais tranquilo, sem muitos barulhos, sem muitas mudanças. Porque esse cão, ele tem uma particularidade de uma possibilidade muito grande de ter convulsão. Então, tem que sempre manter a calmaria para esse animal, tá? São cães que qualquer impulso muito forte vão ter convulsão, tá? A maior parte dessas doenças pode ser evitada se a gente focar em ter uma alimentação de qualidade, se a gente focar em ter uma atividade física regular com o nosso cão. Você consegue evitar muito desses problemas. Então essa é a minha recomendação para vocês. Estudem, busquem conhecimento sobre adestramento, busquem conhecimento sobre a alimentação do seu cão, aprendam a balancear a alimentação do seu cão, não deem muitas porcarias para o seu cão, entenda o que é correto para cuidar bem de um cão saudável e ele não terá essas crises.
tá bom? Espero do fundo do coração que tenha valido a pena para vocês. Quem gostou da live, digita aí 10, 10, 10, 10, 10, 10. Acho que eu falei de tudo. Tá bom? Quem tiver mais dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Fica meu convite para vocês. Quem quer conhecer nossas aulas mais completas, a gente tem um método completo onde eu ensino como alimentar o cão, como fazer atividade física, como adestrar o cachorro. Cara, coisa simples, qualquer pessoa pode fazer na sua casa. Quem quiser conhecer, ter acesso a uma forma mais profunda de aulas, com muito mais aulas sobre convulsão, sobre sistema nervoso e tal, tá dentro do nosso clube Dica do Veterinário. Você paga R$ 47,00 por mês, você tem acesso a todos os nossos cursos, todas as nossas aulas mais profundas, tá? E claro, você tem acesso a uma live para tirar dúvidas comigo. Toda semana uma live para tirar dúvidas comigo. Então, quem quiser ter acesso, entra no nosso grupo de tirar dúvidas, para vocês terem acesso à nossa live tirar dúvidas semanalmente. Para quem está no nosso clube Dica do Veterinário, acesse o nosso site dicadoveterinário.com, dicadoveterinário.com. Lá tem o nosso WhatsApp, também tem a nossa tabela de preços, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa consultoria online, como você pode bater um papo comigo, me mandar fotos, vídeos, exames do seu animal, quer ter uma segunda opinião da minha parte, quer bater um papo somente comigo, agenda lá a sua consultoria online, vai ser um prazer poder te ajudar e te orientar, tá bom? Do mais, todos os dias estamos aqui ao vivo tentando dar conteúdo de qualidade, de forma profunda, de forma assertiva, gratuitamente para a maior parte da população, tá bom? Um grande abraço a todos, ótimo dia, ótima semana e tchau!